Nós estamos, neste momento, entrando nos chamados elementos textuais. Segundo a norma da BNT 14724, editada em 2024 e corrigida no dia 1º de abril de 2025, com base na errata 1. O título dessa norma: Trabalhos acadêmicos. Quantos itens compõem a parte interna referente aos elementos textuais? São exatamente 3 itens: introdução, desenvolvimento, conclusão. Nós utilizaremos a palavra desenvolvimento, mas em um trabalho acadêmico não se usa esse termo. A própria numeração arábica das seções já serão os fatores que indicam a ocorrência de um desenvolvimento do trabalho acadêmico. Uma alteração extremamente importante ocorrida no ano passado com as normas da BNT é que elas deixaram os algarismos romanos como competências e atribuições para obras, tais como livros. Enquanto que a numeração arábica, ela passa a ser parte constitutiva dos trabalhos acadêmicos, identificando seções. Seções são divisões, são setorizações do texto. Nesse sentido, então, nós colocamos um número e um espaço de caractere para separar o número do título da seção. Nós vamos, então, pegar um exemplo de introdução. Muitas pessoas perguntam: o que deve ter em uma introdução? A fim de entendermos quais são os elementos necessários, nós, então, iniciamos com essa apresentação. Conforme já foi dito, o primeiro número arábico corresponderá à primeira seção do trabalho acadêmico. No caso, então, a primeira seção é a introdução. Ao longo da introdução, nós identificaremos o tema, o assunto, ou seja, este trabalho acadêmico está sendo desenvolvido em função do quê? Qual é o assunto abordado? Qual é o tema que será explorado? Nos próximos parágrafos, nós vamos apresentar as justificativas que validam a construção técnico, discursiva, argumentativa do trabalho acadêmico. O que isso significa? Nós poderemos inserir todas as teorias, todos os conceitos, todas as abordagens, todos os procedimentos adotados, realizados para o desenvolvimento deste trabalho acadêmico. Nesse sentido, posso mencionar as teorias, posso indicar os títulos de obras, nomes de pensadores, pensadoras, correntes de pensamento, as revistas, artigos que me dão as bases teórico-conceituais, as bases referenciais, as quais foram utilizadas para validar a construção deste trabalho acadêmico. Nesse sentido, essas informações elas são fundamentais. Também há espaço dentro da introdução para identificarmos de uma forma direta os objetivos gerais e específicos do trabalho. E, por último, é extremamente importante que façamos isso como uma espécie de síntese, de maneira panorâmica. Apresentaremos a quantidade de sessões que o trabalho possuirá. Nesse caso,
nós vamos especificar, materializando a quantidade de sessões. Por exemplo, além da introdução, que é a primeira, quantas outras sessões nós teremos? Por exemplo, teremos 5 sessões. A primeira e a quinta dizem respeito à conclusão, a primeira à introdução. A segunda, a terceira e a quarta sessões dizem respeito ao desenvolvimento. E aqui eu especifico o que cada uma dessa sessão, a segunda, depois a terceira e a quarta, tratará sobre o que, de uma forma bastante abreviada, apresento no intuito de suscitar interesse em quem lê o trabalho ou em quem o avalia, a permanência na leitura. A introdução, por trazer informações absolutamente técnicas, conceituais, procedimentais, necessariamente será feita por último, pois só de posse de todos os dados conclusos é que eu posso identificar o tema explorado, as justificativas empregadas, os objetivos gerais específicos, posso identificar quais foram os documentos bibliográficos que foram pesquisados e que são as bases dos argumentos que serão apresentados na defesa da tese no trabalho acadêmico. Portanto, a introdução necessariamente deverá ser feita por último. O próximo item, que nós chamamos de desenvolvimento, não terá a expressão desenvolvimento. Pela identificação progressiva arábica do número, nós então já saberemos que trata justamente de uma segunda sessão. E aqui nós identificamos o título que compõe essa segunda sessão. E todos os dados que dizem respeito ao desenvolvimento. Apresento as ideias, havendo a necessidade de inserir uma citação direta no corpo do texto ou uma citação indireta em notas de rodapé, havendo a necessidade de inserir ilustrações, tabelas, eu necessariamente vou fazendo a documentação de todos esses dados, fazendo um apontamento do porquê que essas informações estão sendo utilizadas. Havendo a necessidade de subdividir a sessão, especifico o número, então, o número 2 identifica a segunda sessão, o item 1 significa que temos um subitem, e aqui dou sequência à argumentação assentada em documentos que validam todos os dados que estão sendo discutidos no trabalho acadêmico. Havendo uma nova necessidade de inserir um novo item, sigo o mesmo padrão, mantenho o número 2 identificando a segunda seção e a ordem progressiva arábica, numérica, identificando que se trata de um segundo item dentro dessa segunda seção. E dou sequência ao conteúdo. Concluso aquele conteúdo, vou então para a próxima lauda, identifico qual é a terceira seção, especifico o título e sigo o mesmo padrão já apontado em outros elementos, como no caso da segunda seção. E, havendo a necessidade de uma nova seção, continua a ordem progressiva, o título, os dados apresentados, seguindo o mesmo roteiro da segunda sessão. Por último, o último elemento textual é a conclusão. O número arábico, seguindo, portanto, a ordem, tendo visto que há 3 sessões, então será número 5. A palavra conclusão, apresentada aqui em caixa alta. E quais dados serão necessários ser inseridos em uma conclusão? Importantíssimo. A conclusão deve ser uma síntese de todos os resultados obtidos. Então, a primeira coisa que eu devo realmente realizar
é condensar os dados obtidos graças à pesquisa. Quais foram os resultados? Quais foram as conclusões propiciadas? Em um segundo momento, nesta sessão, eu também posso relatar as dificuldades como autora do trabalho acadêmico, encontradas. Por exemplo, havia necessidade de fazer uma visita física, presencial, já tratada, agendada em uma empresa, mas em decorrência de algum fator, essa entrevista, esta visita, não foi possível ser realizada. Se isso impactou na coleta de dados, trouxe algum prejuízo para a pesquisa, eu devo então relatar. Uma segunda informação importante, quando alguém faz uso de amostragem, supondo que alguém fez o uso de uma coleta de dados utilizando ambientes virtuais. Por exemplo, recorreu à plataforma digital Google Meet e, no caso, fez uma apresentação de um conjunto de perguntas na forma de enquete e enviou para um conjunto de usuários. E esse envio ocorreu dentro de um prazo de 15 a 20 dias estabelecidos entre o dia X ao dia Y, no horário de tal até tal, identificando qual foi o link que foi enviado para a coleta desses dados. Vamos supor que imaginavam-se 300 respondentes e, na verdade, só obteve 50 respondentes. Ora, em decorrência do uso do ambiente virtual e do uso de um link eletrônico, aquilo que a pessoa almejava, que eram 300 respostas, não foram possibilitadas, já que apenas 50 pessoas se dispuseram a responder aquele questionário. Se isso teve impacto na amostragem e nos resultados da pesquisa, então são dificuldades e devem ser, portanto, abordadas na conclusão. O terceiro elemento fundamental é a manutenção da humildade acadêmica. Nesse sentido, um trabalho acadêmico, na sua conclusão, deve expor quais os pontos nevrálgicos, quais são os pontos vulneráveis, quais são os pontos falhos na apresentação do trabalho acadêmico. Isto é uma forma também de se blindar diante das críticas posteriores que uma banca examinadora eventualmente possa fazer. E ao assumir esses erros prévios, é uma espécie de meia-culpa. E, por último, a conclusão deve preferencialmente indicar possíveis pesquisas futuras. Por exemplo, quando nós exploramos matemática, não é muito comum termos a abrangência plena, a totalidade dos dados acerca daquela temática. Se, dentro daquela temática, há 7 caminhos exploratórios e eu me dediquei a apenas 3 deles, eu posso, portanto, identificar esses 4 não explorados como elementos para futuras pesquisas. Ou eu percebendo que um dos elementos poderia ser vastamente mais aprofundado e aquilo não foi feito em função de alguns elementos que não foram contemplados na minha pesquisa, também eu devo identificar como possíveis futuros caminhos para que outras pessoas que se interessam por aquela temática possam dar continuidade àquela reflexão científico-tecnológica, filosófico-sociológica, entre outras naturezas acadêmicas. Portanto, esses são os elementos que devem ser contemplados em uma conclusão. Dessa forma, os elementos textuais seguem esse padrão. Primeiramente, introdução, desenvolvimento, indicado pela ordem progressiva numérico-arábica,
E o último elemento, a conclusão, que recebe, portanto, numeração. Conforme já vimos anteriormente no sumário, somente esses elementos textuais recebem agora numeração.